falar um pouco hoje da psicanálise e a sociedade do consumo. A ideia de consumo com pisco foi introduzida por Weber em 1899 para designar a atitude de classe média norte-americana interessada em adquirir produtos e bens com a função de assinalar sua posição social como classe. Emergente, o consumo promíscuo é um tipo de uma patologia do reconhecimento. O processo de escolha soa vulgar. A decisão de compra figura imprópria. Performance de uso é inautêntica. Conjunto cai sob mostração. Essa demanda de diferenciação realiza um esforço de ajustamento e legítimo desejo de ser reconhecido como alguém. Ela é um apelo ético para suspender a indiferença ressentida que nos transforma em apenas mais um indivíduo, uma aspiração estética genuína, sermos reconhecidos como únicos em nossa relação de consumo singular. O que fazer quando o lugar de onde viemos não combina mais com a posição na qual nos encontramos? Esse é o elemento histórico decisivo da mudança do papel social da cultura na modernidade. Quando pessoas sem origem precisam tomar posição em meio a outras percebidas como dona do lugar, a cultura se torna o signo de ascensão social e terreno real da luta por reconhecimento. Começa a tensão entre a cultura popular erudita e instala-se a querela do luxo, no qual o consumo é percebido como um mal necessário. A parábola da colmeia estabelece a relação liberal canônica entre os vícios privados e benefícios públicos. A falsa escolha forçada entre o consumo progressivo de bens inúteis e o entraveamento regressivo em uma cultura de subsistência. Pelo consumo, três exigências se expressam: autenticidade, autonomia e não dependência. Daí ele envolve três soluções típicas atinentes, forma como nos desligamos de um lugar de origem, não dependência, subjetivamos um complexo desejo, autonomia, e destinamos o resíduo que acompanha a operação de consumo à autenticidade. Lacan argumentou que a psicanálise precisa fazer a crítica dessas três ideais modernas: autonomia, independência e, com amor concluído, autenticidade. Mas ele pensava o problema no ponto de vista de produção e de autoridade simbólica necessária para sustentar as inversões entre o desejo de reconhecimento de desejo, assim como o destino do que sobra. Quando passamos da produção para o consumo, o terceiro termo ganha primazia. Na querela psicanalítica sobre o luxo, há os que consideram o consumo expressão maior de nossa orientação liberal subjetiva, autonomia. Os que resistem de forma romântica a reduzir nossa liberdade e opções de compra, não dependência. Os que acreditam na mutação do super-eu como expressão maior de impulso ao consumo de inautenticidade. À luz das querelas, às vezes sentimos nas querelas iluminada a posição do problema, mais do que decidir-se em termos de solução. Argumenta a controvérsia do consumo admite uma falsa unidade de seu objeto. Por exemplo, o consumo por músico de uma marca dos quais preferem queimar a ponte, deixar as origens para trás, criando uma fuga para a frente, uma experiência compulsoriamente definida pela necessidade de inventar novos comércios. Temor do passado denuncia iminente tragédia falsa, ou a coleção de signos funciona como uma certidão de acesso, antídoto como a vergonha das origens, como se vê na trajetória de Kurt Cobain, que apesar da carreira de sucesso, ressentia-se com a solidão. Mas há o consumo que funciona para reforçar ou comemorar o reconhecimento da origem, impondo como decoração obrigatória de nova morada, atormentados pela ideia de que o triunfo se tornará fracasso. Encontram na solidez a permanência do lugar onde vieram um antídoto para o sentimento de vazio. Caso de muitos países demasiadamente protetores, seu esforço para recriar uma realidade artificial exclusiva para o consumo interno, no qual se viu no caso de Michael Jackson. Finalmente, é os que tomam como centro a gravidade narcisista do resíduo, identifica com a própria contradição que define seu estilo errante e desprendido, sem o passado e nem o futuro. Desenham tanto dos ideais do progressivo ajustamento quanto das aspirações de inovação regressiva. São os autênticos que duplicam sua satisfação no consumo pela inveja, e inspiram e imaginam no outro. Consumo promíscuo e priníscuo autêntico, na modalidade do Lacan chamou de semblante. Se os primeiros partilham das aparências, os segundos apegam-se à essência das imagens. Autênticos são os que entenderam o verdadeiro conceito de atitude, ou seja, de que a essência da relação do consumo é tomar a aparência como aparência, de acordo com a lição trazida por Lady Gaga. Então, hoje a sociedade do consumo e a sociedade da imagem, ela coloca você a ser um sujeito consumidor, a consumir um produto que às vezes nem vai te trazer tanta felicidade, mas que você tem que consumir. Ou então que esse aqui vai te trazer felicidade. Na realidade não consegue te trazer felicidade e ainda aumenta o sentimento seu de vazio. Então, a sociedade consumista,
Às vezes consome alguma coisa só porque é da marca, é da moda. Tá na moda, eu tenho que consumir. Todo mundo consome. Todo mundo tem esse tipo de carro. Todo mundo tem esse tipo de roupa. Todo mundo tem esse tipo de modo de vestir. E eu tenho que seguir todo mundo. É como se fosse assim. Se eu não seguir, eu vou estar fora do grupo. Eu vou estar fora do grupo, que é esse grupo que me reconhece. E que eu preciso ser reconhecido por ele. Então é isso que a sociedade traz nas querelas do capitalismo, da sociedade do consumo. É você consumir uma coisa, às vezes até de forma inconsciente. Eu estou consumindo porque eu acho que se eu não consumir, ninguém vai me notar, eu não vou ser reconhecido por esse grupo, eu não vou ser reconhecido por mim mesmo. É mais o ter do que o ser. É mais você sair do seu ser, de sair de você mesmo. Essa é a sociedade do consumo, que te deixa angustiado, sentimento de vazio, solidão. E isso causa uma ansiedade, uma depressão no futuro. Essa é a sociedade do consumo que você tem que consumir de forma desenfreada.